E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da energia potencial na escala astronômica. Observe o quadro. Considere um objeto de massa mzinho se aproximando do planeta Terra. No instante t0, ele se encontra na posição P0, a uma distância r0 do centro da Terra. Já no instante t, o objeto se encontra na posição P, a uma distância r do centro da Terra. Note que a massa da Terra é representada por mzão e seu raio por rzão. Como r e r0 são comparáveis ao raio da Terra, não podemos admitir neste estudo que a aceleração da gravidade permanece constante durante o movimento do objeto de massa mzinho. Neste caso, devemos levar em consideração que a aceleração da gravidade varia com a medida r, conforme eu ilustro no quadro. Levando em consideração apenas a interação planeta Terra-objeto, eu posso escrever que a força de atração gravitacional que atua no objeto de massa mzinho é dada por... Nós temos menos g, em que g é a constante de gravitação universal, vezes mzão vezes mzinho, sobre rzinho ao quadrado, r versor. Analisando essa expressão, vemos que f em função de rzinho é dado por menos g mzão mzinho sobre r ao quadrado. Muito bem. Conforme veremos futuramente, a atração gravitacional que a Terra exerce em um objeto externo de massa mzinho é a mesma que se toda a massa da Terra estivesse concentrada em seu centro, justificando a expressão da força gravitacional. Analisando essa expressão mais uma vez, vemos que ela é central e, portanto, conservativa. Se quisermos calcular a energia potencial associada à força gravitacional, basta recorrer à expressão U em R menos U em R0, observe a figura, é igual ao negativo da integral de R0 a R de f em função de r dr. Sendo assim, U em R menos U em R0 é igual. Então vamos lá. Eu já vou retirar da integração os termos que permanecem constantes. Portanto, eu vou retirar menos g mzinho. Com este sinal negativo, vemos que o termo fica positivo. Então, g mzinho, que multiplica a integral de R0 a R de 1 sobre r ao quadrado dr e, portanto, a integral de r elevado a menos 2 em relação a r. Pela regra do expoente, nós vamos obter a seguinte igualdade. Observe o quadro. Então, nós temos g mzinho que multiplica r elevado a menos 1 sobre menos 1. E, portanto, nós temos aqui menos 1 sobre r de R0 até R. Observe a expressão obtida. Logo, U em R menos U em R0 é igual a menos G mzinho, simplesmente G mzinho, que multiplica, pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos menos 1 sobre R menos 1 sobre R0 e, portanto, mais 1 sobre R0. Logo, eu posso escrever que U em R menos U em R0 é igual a G mzinho, que multiplica 1 sobre R0 menos 1 sobre R.
Observe no quadro a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Tomando agora o nível 0 de energia potencial gravitacional no infinito, região onde a força de interação entre os corpos vai para zero, obtemos, enfim, a expressão da energia potencial gravitacional na escala astronômica. Observe o quadro. U em função de Rzinho é igual a menos G Mzão Mzinho sobre Rzinho. Analisando a expressão obtida, vemos que a curva de U em função de Rzinho é uma hipérbole. À medida que Rzinho tende ao infinito, a energia potencial tende a zero. Analisando o gráfico mais uma vez, vemos que U em função de Rzinho é sempre menor do que zero, como era de se esperar. Pois à medida que o objeto de massa Mzinho se afasta do planeta Terra, ganhando altura, sua energia potencial gravitacional deve aumentar. Muito bem, observe mais uma vez a expressão obtida e a análise gráfica realizada até aqui. Observando agora o gráfico nas proximidades da superfície da Terra, vemos que U varia com Rzinho de forma aproximadamente linear. Sendo assim, eu posso escrever a seguinte igualdade: U em Rzão mais E menos U em Rzão sobre Z é aproximadamente igual, com a condição de que Z é muito menor do que o raio da Terra, à derivada da energia potencial U em relação a Rzinho, quando Rzinho é igual a Rzão. Observe no quadro a definição de derivada justificando a expressão obtida. A partir dela, vemos que U em Rzão mais E menos U em Rzão sobre Z é igual, é aproximadamente igual. Eu já vou retirar da derivação os termos que permanecem constantes. Portanto, menos G Mzão Mzinho, que multiplica a derivada em relação a Rzinho de 1 sobre Rzinho, ou seja, de Rzinho a menos 1. Pela regra do expoente, nós vamos obter aqui menos 1, que multiplica Rzinho elevado a menos 2. Consequentemente, nós vamos obter menos 1 sobre Rzinho ao quadrado. Substituindo Rzinho por Rzão e aplicando a regra de sinal, vemos que este termo é aproximadamente igual a G Mzão Mzinho sobre Rzão ao quadrado. Logo, esta fração é aproximadamente igual a menos F, muito bem, menos F em Rzão. E conforme nós já sabemos, nas proximidades da superfície do planeta Terra, a intensidade da força de atração gravitacional em um objeto de massa Mzinho é simplesmente Mzinho vezes G. Comparando a igualdade obtida, vemos que a intensidade da aceleração da gravidade na superfície da Terra é igual a G, constante de gravitação universal, vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado, demonstrando nesse primeiro momento que a aceleração da gravidade varia com a distância medida em relação ao centro da Terra. Ao mesmo tempo, vemos que nas proximidades da superfície da Terra, a intensidade da força de atração gravitacional é dada por menos m vezes g. Analisando essa expressão uma última vez, eu posso escrever agora a seguinte igualdade.
Observe o quadro. Eu vou passar Z multiplicando mg e a partir daí U em Rzão somando. Com isso, eu obtenho a seguinte expressão. Então vamos lá. U em R mais Z é igual a mgz mais U em Rzão. Observe que a gente recupera, como era de se esperar, a expressão da energia potencial gravitacional de um objeto de massa mzinho quando ele se encontra nas proximidades da superfície da Terra, pois neste caso o referencial de energia potencial igual a zero é tomado na superfície da Terra. Consequentemente, para um objeto que se encontra a uma altitude z acima do nível zero de energia potencial, possui energia potencial gravitacional dada por mgz. Observe mais uma vez no quadro os resultados obtidos e toda a análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, eu vou resolver um exercício relacionado ao tema. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Vamos, portanto, à leitura do enunciado. A questão diz o seguinte: calcule a velocidade de escape de um corpo a partir da superfície da Lua. Para resolver o exercício, observe o quadro. Imagine um corpo de massa mzinho sendo lançado a partir da superfície da Lua justamente com a velocidade de escape, ou seja, com a velocidade mínima necessária a fim de que ele escape da atração gravitacional exercida pela Lua. Durante o movimento do objeto, a força gravitacional vai atuar na mesma direção, porém sentido oposto ao movimento. Logo, o objeto de massa mzinho é desacelerado e, com isso, sua velocidade diminui enquanto ele se desloca nessa direção e sentido. Quando ele estiver a uma distância suficientemente grande do centro da Lua, escapando de sua atração gravitacional, a velocidade vai para zero. Desprezando as forças dissipativas e sabendo que a força de atração gravitacional é conservativa, eu posso recorrer ao princípio de conservação da energia mecânica para determinar a velocidade de escape VE. Sendo assim, eu posso escrever que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A energia mecânica inicial é dada pela energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. E isso é igual, de forma análoga, à energia cinética final mais a energia potencial final. Muito bem? No início, a energia cinética é dada por 1 sobre 2 vezes mzinho vezes a velocidade de escape ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional inicial. Observe que a distância do objeto de massa mzinho ao centro da Lua é igual a Rzão. Consequentemente, nós vamos obter menos g mzão sobre R0, em que R0 corresponde ao raio da Lua. E isso é igual. Como o objeto atinge o estado de repouso, escapando da atração gravitacional exercida pela Lua, a energia cinética final é igual a zero. Portanto, zero somado com a energia potencial gravitacional final. Então, nós vamos obter nesta soma, pela regra de sinal uma subtração, então nós vamos obter menos g mzão mzinho sobre Rzinho. Como Rzinho tende ao infinito, este termo também vai para zero. Consequentemente, obtemos a igualdade ilustrada no quadro. Logo, eu posso escrever que 1 sobre 2 vezes mzinho vezes a velocidade de escape ao quadrado é igual a g mzão mzinho sobre Rzão. Simplificando a massa do objeto, vemos que a velocidade de escape, observe o quadro, é dada pela raiz quadrada
do seguinte termo. Então, nós temos 2 vezes a constante de gravitação universal vezes a massa da Lua sobre o raio da Lua. Muito bem. Observe a expressão obtida e toda a análise realizada até aqui. Levando agora em consideração os dados apresentados no quadro, a massa da Lua, o raio da Lua, o valor da constante de gravitação universal, vemos que a velocidade de escape, no caso da Lua, é aproximadamente igual a 2,38 km por segundo. Se você quiser calcular a velocidade de escape substituindo a Lua nesse problema pelo planeta Terra e levando em consideração os dados apresentados para a Terra, você vai encontrar uma velocidade de escape aproximadamente igual a 11,2 km por segundo. Muito bem. Observe os resultados obtidos, os dados apresentados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.